Olá, gente. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre interações intermoleculares para a galera do terceiro ano, é o capítulo 3. E esse assunto já é visto lá no primeiro ano, quando a gente está falando sobre ligações covalentes. Então, eu vou comentar quais são as interações que existem. São as interações quando nós já formamos as moléculas e as moléculas já começam a interagir. Então, existem algumas opções que ocorrem entre essas interações, agora entre moléculas. Então, a primeira delas é chamada de íon-íon. Para ter essa interação, eu tenho que ter um cátion, um átomo que está com ausência de elétrons, e um ânion que está rico em elétrons. Então, eles vão se atrair, os opostos se atraem e formam estruturas semelhantes aqui, não é? A do NaCl. Não tem direção, elas vão se acomodando de acordo, né, com a atração eletrostática entre o Na+ e o Cl- nesse exemplo, e formam o que a gente chama de estruturas cristalinas, e são interações muito fortes, né, que nós conseguimos enxergar com a temperatura de ebulição, já que essa temperatura de ebulição ela é bem alta, então fica muito complicado você separar, já que você precisa de muita energia para separar o Na do Cl. Então, outro tipo de interação que a gente também pode enxergar nas moléculas é a interação do tipo dipolo-dipolo. A interação do tipo dipolo-dipolo, que pode ser chamada de dipolo permanente, porque ela existe na molécula. Ela existe porque tem um átomo mais eletronegativo na molécula, que tem preferência em puxar os elétrons. Então, aqui, por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, o H+, ele tem pouca força, mas o Cl ele tem muita força de puxar os elétrons. Vai puxar os elétrons deixando a região negativa na molécula. Então essa região negativa vai puxar um hidrogênio da outra molécula. E essa interação é chamada de dipolo-dipolo. Ou seja, um dipolo do HCl vai interagir com o outro dipolo do HCl, chamado de dipolo-dipolo. E já vemos a temperatura de ebulição é bem menor, cerca de menos 85,05 graus Celsius. Então essa interação é chamada de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Outra interação que também é um dipolo permanente, mas é um dipolo especial, que é chamado de pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Nesse caso, a mesma molécula ela tem que ter o hidrogênio, e esse hidrogênio tem que estar conectado ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, né? Ao FON. Então aqui eu coloquei três exemplos: o HF, o ácido fluorídrico, a água, que também tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, e a amônia, que tem o nitrogênio, né, conectado ao hidrogênio. Então, nesses três casos, existem a ponte de hidrogênio. Então, eu representei aqui utilizando a água. A água tem um oxigênio que vai puxar os elétrons para ele, então vai deixar os hidrogênios, né, com carga parcial positiva. Então, o oxigênio de outra molécula da água vai querer interagir, aqueles elétrons que chamamos de não ligantes. Vai querer puxar esse hidrogênio, né? E imagine só, eu só coloquei duas moléculas, mas existem em N moléculas que existem no meio. Então, essa ligação é chamada de dipolo-dipolo especial, dipolo, não é? Que são as pontes de hidrogênio. E quando você avalia a temperatura de ebulição, ela aumenta bastante, já a 100 graus, é claro, né, a 1 atm, já a 100 graus. Então você precisa de mais energia para separar moléculas da água, né, por exemplo, que estão fazendo essa conexão. Então geralmente, né, são para moléculas polares, né? E o quarto caso, London ou dipolo induzido, nesse caso para as moléculas apolares, aquelas moléculas que não têm uma região exclusiva positiva e negativa. Então, nesse caso aqui eu coloquei a molécula do gás hidrogênio, já que é conectado dois átomos de hidrogênio, e em um determinado momento esses elétrons que estão conectando esses dois átomos, né, ou ficam sobre um hidrogênio ou ficam sobre outro. Então isso aí vai dar uma carga parcial, não é uma carga absoluta, não é uma carga fixa como no dipolo anterior, mas uma carga parcial. Então essa carga parcial, uma região positiva pode interagir com a região negativa de outra molécula do gás hidrogênio. E essa interação a gente chama de London, Van der Waals, dipolo induzido. Então existe
várias nomenclaturas para essa interação. E a última é quando, por exemplo, você coloca sal em água. Você vai ter a água, que é um dipolo, e o sal, que vai ter interações íon-íon. Então eu vou ter aí uma interação com a água e o sal de íon-dipolo. Um exemplo aí. Então quando a gente coloca o salzinho, né, a água vai arrodeando a carga positiva e a carga negativa, e você vai solubilizando. É isso? É a explicação, né, da solubilização na água. Então eu coloquei aqui um NaCl em água, a molécula da água, aquela região negativa é justamente os elétrons não ligantes, né, no oxigênio, que vai querer chegar perto, né, do Na+, já que é uma carga positiva, com ausência de elétrons. Já eu coloquei aqui o Cl-, já que é negativo, vai interagir com a parte positiva da água, que é o hidrogênio, né, graças ao oxigênio que vai puxar os seus elétrons. E é isso, essas são as interações, e eu queria colocar alguns exemplos, né, o que isso reflete. Então, os exemplos que eu vou fazer, vamos lá, eu vou fazer 3 exemplos aqui. O exemplo número 1, eu vou colocar 2 estruturas. Então, o primeiro exemplo, dadas as estruturas, eu vou dar 2 moléculas aí. A primeira dela é do etanol, então o etanol tem 1, 2, e eu tenho o OH, esse é o etanol tem 2 carbonos, e eu vou colocar também um metox, etano, metox, mete 1 carbono junto com oxigênio e 2 carbonos, metox, metano. E a pergunta é, qual faz pontos de hidrogênio? Qual faz pontes de hidrogênio? Qual faz pontes de hidrogênio? Aquele dipolo especial, né, que a gente viu. Para ter o dipolo especial, eu preciso ter o hidrogênio, que pode estar conectado no flúor, no oxigênio, no nitrogênio, na molécula. Então a gente observa o éter, e o éter não tem essa possibilidade, né, já que o oxigênio está ligado a um grupo CH3 e o oxigênio está ligado a um grupo CH2. Então não existe como ter, né, o dipolo especial, né, a ponte de hidrogênio. Já no álcool existe sim, né? Você tem um oxigênio conectado ao hidrogênio. Então o álcool sim pode ter pontes de hidrogênio. Então esse foi o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. E a gente está vendo a reflexão da polaridade, né? Que é que isso pode influenciar na temperatura de ebulição, na solubilidade e outras propriedades dos compostos orgânicos, né? Nesse caso que a gente está estudando. Então então eu vou dar mais 2 moléculas aqui. No caso, propanal, um aldeído, que tem 2, 3 carbonos, e nesse carbono da ponta eu tenho uma carbonila, e aqui eu tenho um hidrogênio. E o próximo é uma cetona, no segundo carbono eu tenho a carbonila, então é o 2-butano, 2-ona. Então ele pergunta, qual o mais solúvel em água? O mais solúvel em água. Qual o mais solúvel em água? Para saber o mais solúvel em água, eu tenho que saber da polaridade da molécula. A molécula, aquela que é mais apolar, ela vai ter uma interação menor com a água. Então, quando a gente observa o aldeído, tem 1, 2, 3 carbonos. Carbonos da apolaridade da molécula. Já a molécula da cetona tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu tenho um carbono a mais. Então, vai tornar essa molécula mais apolar, ou seja, vai diminuir a interação com a água. Então, a mais solúvel vai ser o aldeído. Beleza? Você precisa comparar essa quantidade de carbonos, e essa quantidade de carbonos vai indicar a menor ou maior solubilidade em água. Se for mais apolar, menor será a solubilidade. E para finalizar essa aula sobre as interações intermoleculares, que também é um assunto que a gente vê lá no primeiro ano. Então, eu vou dar aqui a estrutura da celulose, né? Claro, uma estrutura bem aproximada, já que é uma molécula bem complicada de desenhar. Então, eu vou dizer que isso aqui é a celulose. E eu vou desenhar que a celulose tem as hidroxilas. Essa é a celulose. E eu vou fazer uma alteração nessa molécula, né? Eu vou pegar a cadeia da celulose e eu vou substituir os hidrogênios por CH3. E essa daí já é a metilcelulose. Aí tem a pergunta, qual é a mais solúvel em água?
Qual é a mais solúvel em água? Então, como a gente já tinha falado, né, quanto mais carbonos, maior é a insolubilidade em água. Então, quando a gente coloca um CH3, a gente também tira a possibilidade da celulose fazer pontes de hidrogênio com a água. Isso facilita a sua solubilização também. Então, se a gente compara a celulose, essa daqui de cima, com a metilcelulose, essa daqui de baixo, né, a celulose vai ter uma maior solubilidade em água do que a metilcelulose. Então é isso, gente. Era só sobre isso aí a aula. E agradeço. Até mais!